Esse nosso trabalho, eu sempre tenho assim um agradecimento mesmo a essa equipe que trabalha, porque é um esforço, é uma dedicação, e também eu sempre tenho uma fala que eu dedico a essa equipe. A fala é que quando o elemento faz parte da equipe, ele precisa de estar muito presente assim na vida dele com as outras equipes, porque tem muitas importâncias. Muitas vezes a gente pensa que trocando de equipe, parando de frequentar uma equipe, substituindo a equipe, vai fazer um benefício. Muitas vezes esse benefício é aparente, porque hoje eu vejo assim que é mais trabalhoso continuar com a mesma equipe do que substituir toda a equipe. Então o esforço que a gente tem que ir desenvolvendo é uma maneira interior de como é melhor a nossa vida, de como é melhor o nosso dia a dia. Se o nosso dia a dia está ligado na vida interior, no crescimento interior, na grandeza que a gente vai agregando para quando chegar o tempo da gente sair dessa terra, ter uma bagagem interior, as equipes não têm muita importância, porque a gente vai fazer parte dessa equipe ou de outra equipe, mas o importante é a vida interior nossa. Então, uma grandeza hoje é a pessoa diferenciando a vida interior dela, ela ir fazendo uma observação interna de como ela é, de como ela relaciona com as pessoas e de como as pessoas relacionam com ela. Uma observação vai trazer um crescimento interior. Com esse crescimento vai possibilitar a pessoa todos os dias ter a condição de ser melhor. Então, um trabalho em equipe tem essa importância da pessoa ter a oportunidade de ir vendo a vida dela, como é melhor o dia a dia dela. Isso não quer dizer que tem que trocar de equipe, que tem que arrumar outra equipe. O difícil é manter-se na equipe, é esforçar-se, é segurar a equipe que tem, é priorizar-se. Esse priorizar-se é a vida interior, de como é melhor todos os dias. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso. O nosso tema hoje é a palavra humana e a gente vem trabalhando assim com a palavra. E a gente sabe assim que a palavra, ela é a força, ela realiza. E às vezes quando a gente tem o costume de usar a palavra construindo, a gente vê assim que a atuação, o ato da palavra, ele é imediato uma realização. Então a palavra, ela tem assim muita importância, porque a gente observa assim que quando a pessoa fala muito, na vida diária já fica a expressão assim que aquela pessoa não é confiável. Então o costume de falar muito traz essa importância assim da própria pessoa parar de ser confiável, porque se ela fala com outro, então aquele um para de confiar e o outro também para de confiar. A palavra, ela é muito forte. Quando a pessoa quer fazer um trabalho dentro dela, de ir observando a sua vida, a primeira coisa que essa pessoa precisa de fazer é observar a sua palavra, porque se ele tem o conhecimento da palavra que ele usa, do jeito que ele usa a palavra, do jeito que ele comunica, então ele também vai fazer uma seleção de como comunicam-se com ele. Então a importância assim da pessoa observar-se é uma coisa assim que traz para a pessoa uma ponderação, porque normalmente a gente está sempre assim resolvendo um assunto anterior. E com a ponderação a gente fica mais presente e mais intuído também o que é que precisa ser dito, quando e como.
E com isso a gente vai desenvolvendo também uma sensibilidade auditiva de ir observando a intenção que a outra pessoa conversa com a gente. A intenção, às vezes a gente não percebe, a gente percebe que ficou sem a saúde. A fala, ela tem muita importância, porque quando a gente fala, a fala realiza. A fala, ela tem a significação de trazer também a realização. Então, como a gente vem trabalhando assim de uma maneira construtiva, então a pessoa precisa de desenvolver o jeito de falar de maneira que constrói, de maneira que vivifica. Todo um esforço para ser falado precisa de observar. A gente observa muito assim a fala do professor. Ele trabalhando, ele não tem muito o que falar, ele tem que falar conforme os alunos assimilam, conforme ele precisa de transmitir as informações, as instruções que ele está sendo responsabilizado por aquele trabalho. Aquela responsabilidade que ele tem, então, conforme ele tem a responsabilidade de transmitir a informação e as instruções, então ele vem usando a fala na proporção que os alunos assimilam. Na vida de um professor fica fácil da gente observar como é que precisa ser feito, porque quando a gente fala demais, a outra pessoa que a gente está comandando perde-se algumas coisas. Então é bem interessante assim a gente observar que a pessoa que tem costume de liderar, que tem assim muitas pessoas que trabalham para essa pessoa e essa pessoa tem o comando. A ordem que ele dá são ordens assim compactas, são ordens precisas, porque se ele fala muito, se dá muitas ordens ao mesmo tempo, ele está sabendo que tem possibilidade de não ter a conclusão de alguma parte daquelas ordens não serem concluídas, não serem executadas, porque ficou no esquecimento. A pessoa depois não lembra daquilo que foi falado. Então, quando a gente estuda o livro Na Luz da Verdade, a gente vai desenvolvendo dentro da gente o jeito de falar e falar o tanto certo. Tem o tanto certo para ser dito de cada coisa. Quando passa, a outra pessoa também não assimila. Então, o professor na sala de aula tem esse trabalho assim, ele sabe que ele tem que falar o tanto certo para que aqueles alunos assimilem o tanto que precisa e o tanto que é necessário para aquela informação que ele precisa de transmitir. Na vida diária nossa também é assim, dentro da casa da gente, no local que a gente trabalha, não adianta falar muito, tem que falar o tanto certo. A gente observa também uma mãe com os filhos em formação, que esta mãe participa da formação desses filhos. E essa mãe, ela vê assim que para cada filho ela tem um tanto da fala, para cada filho ela fala de uma maneira. E ela vai observando assim que tem o tanto certo para falar em cada idade. Se esse trabalho é feito direito, um tempo seguinte, quando aqueles filhos ficam grandes e que emancipam, a condição da mãe já muda, entra uma condição de amiga que consegue conviver com aqueles filhos porque respeitou toda a fase da vida deles. Então o professor também é assim, ele tem muito conhecimento, porque ele já vem trabalhando há muitos anos. Então toda aquela matéria escolar que já se encontra no início do ano, ele sabe como é o final daquele livro, porque ele vem trabalhando com aquele livro já há um tempo. Mas para cada nova equipe que entra, para cada novo grupo de aluno que entra, ele tem a paciência de ir fazendo o tanto certo, no tanto certo que aqueles alunos assimilam.
Então a palavra tem essa importância. Nós, no nosso dia a dia, tem que desenvolver a quantidade certa para cada coisa que nós precisamos de realizar. Então a palavra a gente observa assim, que quando fala o tanto certo no trabalho, na nossa vida diária, dentro da nossa casa, as pessoas com quem nós relacionamos sempre nos valoriza porque nós falamos o tanto certo. E com esse tanto certo, o filho entende, o funcionário entende, o colega de trabalho assimila o tanto certo. Quando fala-se um tanto a mais, perde-se o valor. O livro Na Luz da Verdade vai ensinando a pessoa a desenvolver o jeito de não ter a necessidade de falar. Porque no caso do professor, ele está sabendo, ele já sentiu que não adianta falar, ele tem que esperar o aluno amadurecer. E existe aí um sistema de diferença mesmo. O aluno, ele tem um nível, o professor tem outro nível. Como o professor já está um tempo trabalhando, esse professor vê bem claramente o tanto certo. E o aluno também vê o sistema hierárquico de uma maneira bem interessante, porque não adianta ele perguntar muito para o professor, ele não assimila. Então sempre ele pergunta um tanto que ele assimila. O trabalho que tem que ser feito de observar aquilo que fala e de sentir aquilo que está ouvindo, esse trabalho é uma coisa assim bem importante, porque quando a gente sente, a gente entra na categoria do animal também. O animal sente o que está acompanhando aquele som, aquela voz, a irradiação que aquele corpo está emitindo. Nós temos que desenvolver essa condição. Não precisamos de esperar que aconteça alguma coisa para perceber, para desenvolver essa condição de sentir aquilo que estamos ouvindo. É uma condição especial, porque a gente observa assim que esse sentir aquilo que está ouvindo é tão verdadeiro, porque quando tem 5 ou 6 reunidos, então vem uma outra pessoa e relata um fato. Às vezes 5 pessoas, ou às vezes 6, se o grupo é de 7 ou de 6, apenas um percebe que aquilo que está sendo falado, aquilo que está relatando, não tem assim uma coerência, não tem uma procedência verdadeira. Então é comum, nesse caso, as pessoas falarem assim: ah, isso é conversa mole, isso é conversa para boi dormir. Então a gente vem trabalhando assim, falando da palavra, né, e a importância da palavra. Então a palavra, ela tem essa condição boa assim, de quando a gente desenvolve a sensibilidade para sentir aquilo que está falando, aquilo que está ouvindo, então fica muito bom assim, porque a gente passa a falar somente aquilo que precisa ser dito. E com essa qualidade assim interior que a gente vai desenvolvendo, tanto no falar como no sentir, vai acontecendo assim, que também a gente passa a ser cuidadoso com aquilo que a gente fala. Muitas vezes a gente quer falar, mas não adianta falar, porque quando a gente fala muito, a gente também fica enfraquecido, fica com um vazio dentro. Então, esse achando que fica com um vazio dentro, não é achando não, fica realmente. Porque às vezes a gente percebe que não precisava de falar. Então, se a gente falou, a gente vê assim que ficou um vazio. Isso a gente observa assim, quando a gente está estudando, quando a gente está assimilando uma informação, pode ser um conhecimento de ervas, um conhecimento de alimento. Às vezes a gente quer falar sobre aquilo que a gente está estudando,
mas a gente vê que a gente assimila aquilo que está estudando, mas não dá para transmitir. Então o trabalho para fazer uma transmissão de uma informação, de um ensino, é uma coisa mais interior. A pessoa precisa de estar mais fortalecida dentro dela com aquilo que ela está estudando, com aquilo que ela está pesquisando. A vida nossa não quer dizer que a pessoa agora já está em condições de verbalizar aquilo que ela começou a assimilar. A gente vem observando assim que realmente a palavra molda a pessoa e molda o destino da pessoa e molda também o destino de povos, porque quando a gente está assim reunindo, quando a gente se reúne, um pequeno grupo ou um grande grupo, a gente observa assim no ambiente de trabalho, em muitas pessoas, então sempre forma os pequenos grupos. E a gente observa assim que quando tem as reuniões, então forma-se grupos maiores. A palavra, ela tem essa condição assim, que a pessoa vai moldando o destino dela. Então, o trabalho que a gente tem da formação com o grupo, com pequenos grupos, então essa formação também é relativa. O que a gente precisa de observar, o grupo que a gente pertence. Muitas vezes a gente acha que a gente tem que fazer parte de um determinado grupo. Então a gente precisa de fazer parte mesmo de um determinado grupo. Assim como tem o ambiente da casa da gente, o ambiente da casa da mãe da gente, o ambiente da casa dos tios. Então tem essa importância sim a formação dos grupos. Mas tem mais importância ainda a formação que a gente vem dando para a palavra que a gente usa. A vida é individual, a gente faz parte do conjunto, a gente faz parte da família, mas a gente também tem a vida pessoal da gente, porque o jeito que a gente usa a palavra, a força que a gente dá na palavra que a gente transmite, então também fica uma força quando a gente recebe uma palavra. Todas as coisas têm assim muita importância. O mais importante é de como eu dou vida à minha palavra. E se eu dou vida, então tem essa coisa boa assim. Todas as vezes que eu me dirijo a uma pessoa, todas as vezes que eu dirijo as pessoas com quem eu relaciono, então esse relacionamento fica uma coisa cheia de vida, fica uma coisa importante, porque como eu moldo o meu destino, como eu moldo o meu futuro, então o meu futuro ele é moldado com a força da palavra que eu uso. Então o costume que eu tenho de falar somente coisas boas, somente coisas construtivas, traz também um jeito diferente no relacionamento com todos. Quando a gente estuda o livro Na Luz da Verdade, tem essa importância sim. A gente aprende a falar e a gente aprendendo a falar, a gente vai falar aquilo que constrói e a gente vai fazendo um trabalho bem interessante mesmo, porque muitas vezes a gente tem costume de fazer brincadeiras, mas a gente observa que não tem infantilidade naquelas brincadeiras, porque normalmente as brincadeiras, a fala, tem uma relação assim que às vezes não traz uma grandeza para aquele que a gente está brincando. Então a gente tem que ir desenvolvendo uma maneira de sair mesmo desses costumes antigos que a gente já vem observando que aquela brincadeira não trouxe uma alegria para aquele outro. O valor da palavra tem toda uma significação, tem toda uma importância. Se eu quero ter um ambiente de alegria, um ambiente de saúde, um ambiente de paz, um ambiente onde as pessoas sentem bem que vêm para esse lugar, então eu tenho que fazer um trabalho comigo.
eu tenho que ver as palavras que eu uso, eu tenho que ver como é que as pessoas ouvem aquela palavra. A palavra a gente fica sabendo assim que ela tem que ser usada. Se ela não vai construir, então é o silêncio. E a diferença do silêncio é que não pode ser um silêncio de omisso, tem que ser um silêncio que constrói, um silêncio que auxilia. E esse costume assim que a pessoa precisa de desenvolver é estudando o livro na luz da verdade. Quando a pessoa estuda o livro na luz da verdade, ela começa a perceber antes de falar. Ela percebe antes de pensar. Quando ela ouve alguma coisa, o sentir dela está apurado e ela vai fazer esse trabalho. Se aquele sentir não foi bom, então ela vai ser mais cuidadosa também quando ela vai falar. Porque se ela sente aquilo que ela ouviu não trouxe para ela uma satisfação interior, uma alegria, um jeito bom, ela tem que ter esse cuidado do jeito que ela transmite também uma informação, um pedido, uma instrução. Porque se a gente precisa de falar, fora dessas 3 finalidades de ser uma informação, um pedido, uma instrução, não temos o que falar. Porque se a gente descuidar, a gente cai no 8º mandamento. Quer dizer, ficar falando de outras pessoas. Falar de outras pessoas não traz nenhuma grandeza. O que traz a grandeza é a vida interior da pessoa, como a pessoa vive, como ela atua, como ela é. Então, um cuidado é sempre um cuidado. Então, as palavras moldam o nosso destino, as frases moldam a nossa vida. Então, a gente tem vontade assim de sair dessa terra melhor do que quando chegou. Uma observação assim muito forte que nós precisamos de ter é o jeito que a gente fala. Porque muitas vezes a gente fala uma coisa e a pessoa repete uma coisa muito diferente. Então, quando a gente fala pouco, a gente tem possibilidade de fazer com que a pessoa assimile aquilo que foi falado. Esse trabalho, assim, eu venho observando já há muito tempo. E é bem interessante mesmo, porque o professor na sala de aula, ele fala pouco, porque não tem como ele falar muito, porque aquele aluno não tem como assimilar muitas coisas e ele tem ali uma carga horária, um tempo para cumprir uma tarefa. Então ele é muito econômico com as palavras. Ele tem que ser econômico, porque senão ele não cumpre com a tarefa, com as determinações. Ele fala pouco dentro da sala de aula. E esse trabalho assim do professor, a gente vem observando que a gente também tem que ter esse trabalho, mas o dia inteiro. O falar pouco, porque não adianta falar muito, não tem uma assimilação. Quando a gente tem muito conhecimento sobre uma erva, sobre um alimento, e uma outra pessoa vem perguntar para a gente sente perfeitamente o tanto que a gente pode falar para aquela pessoa. Não adianta um aprofundamento. Se a pessoa precisa de beber aquele chá, então ele vai receber a informação básica de como é possível beber aquele chá e o benefício que aquele chá vai atuar no corpo dele, de uma maneira assim, com poucas palavras. Então, quando essa pessoa também passa a interessar, passa a notar dentro dele a diferença do benefício daquele chá, então a gente pode enriquecer mais essa pessoa. O professor é assim também. Ele vai falar um pouco mais para aquele aluno quando aquele aluno dedica um tempo maior sobre aquilo que ele perguntou, consultando outro livro, outras pessoas,
trazendo informações diferentes para o professor. Então, o professor vai passar a ajudar melhor esse aluno, porque esse aluno fez o esforço. A palavra, ela constrói o jeito que a gente usa, o jeito que a gente vive. Então, o nosso dia a dia, ele vai marcando o nosso futuro, ele vai marcando o nosso destino. Nessa marcação, a gente tem que ir observando o que é que está sendo falado e aquilo que a gente ouve, porque se a gente fala somente coisas boas, uma outra pessoa que não tem um costume bom, que fala qualquer palavra, naturalmente também vai fazendo uma seleção. O nosso jeito de ver, o nosso jeito de ouvir, o nosso jeito de sentir aquilo que falamos, aquilo que ouvimos, vai trazer uma mudança interior. Quando a pessoa dedica um tempo para estudar o livro Na Luz da Verdade, vai ficando mais fortalecida também o jeito que ela é. A palavra molda o destino, a palavra molda o futuro. E a gente observa assim, quando tem grupos reunidos com muitas pessoas, muitos alunos, e a gente observa assim que vai formando aqueles pequenos grupos. Quando tem assim um jogo, uma participação da turma da manhã, da turma da tarde, então a gente observa assim que existe realmente a separação. E essa separação vai ampliando. Então, esse grupo maior também a gente pode observar na sociedade, o povo daquela cidade, os habitantes daquela cidade. Então, sempre vai formar pequenos grupos, desse mesmo pequeno grupo vai ampliando os grupos maiores com as mesmas tendências. Então, a gente tem que observar assim, como é que a gente quer o nosso futuro, a maneira que a gente quer viver. Então a gente pode participar dos grupos, mas também a gente pode viver na mesma cidade, no mesmo bairro, sem ter que participar de grupo nenhum. Porque a vida é interior, o que a gente tem que ter é os ensinos do Criador. Porque independente de fazer parte desse grupo ou não fazer parte desse grupo, a gente tem a vida interior. E a vida interior é o cuidado que a gente tem que ter com as palavras. Porque quando a gente começa a observar as palavras, e muitas vezes a gente usa uma palavra que vê que a outra pessoa que ouviu não ficou feliz, ficou magoada, ficou entristecida. Então a gente fica dentro da gente também desenvolvendo um jeito para resgatar aquilo que foi falado. Porque quando a gente faz um fio, que esse fio não é bom, então a gente tem sempre querendo melhorar esse fio. E a melhora desse fio está estudando o livro Na Luz da Verdade.